Empresário milionário perde esposa nas águas da Baía de Vitória. E um ano depois, uma menina de rua aparece no cemitério revelando o impossível. Sua esposa ainda está viva. O que acontece a seguir revela um esquema de corrupção que abala as estruturas da elite capixaba e uma luta desesperada por justiça. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A chuva fina de setembro caía sobre o cemitério São Benedito como lágrimas celestiais, criando pequenas poças entre os túmulos de mármore que refletiam o céu cinzento de Vitória. Eduardo Coelho ajustou o colarinho do terno italiano, sentindo o tecido caro grudar na pele suada. Aos 52 anos, o empresário carregava o peso de um império portuário construído com as próprias mãos e uma dor que nenhum dinheiro no mundo poderia curar. Há exatamente 365 dias, Helena havia desaparecido nas águas turbulentas da Baía de Vitória. Seu corpo nunca foi encontrado, mas Eduardo sabia que ela estava morta. Tinha que estar. Não havia outra explicação para uma mulher que amava a vida simplesmente evaporar numa noite tempestuosa, deixando para trás apenas um sapato vermelho na borda do cais. O túmulo vazio diante dele ostentava uma lápide de granito negro importado de Minas Gerais, com letras douradas que brilhavam mesmo sob a chuva. Helena Coelho, esposa amada, 1978-2022. Eduardo depositou as flores brancas que trazia todas as manhãs, sempre lírios, as preferidas dela, e fechou os olhos tentando lembrar do perfume cítrico que ela usava. O senhor é Eduardo Coelho. A voz infantil cortou o silêncio como uma lâmina, fazendo-o virar bruscamente. Uma menina de aproximadamente 10 anos o observava com olhos castanhos enormes e penetrantes. Suas roupas eram limpas, mas visivelmente usadas. Uma camiseta azul desbotada, bermuda jeans com remendos e sandálias havaianas gastas. Os cabelos cacheados estavam presos num rabo de cavalo simples, revelando um rosto magro, mas expressivo. Sim, sou eu. Quem quer saber? Eduardo estudou a criança com curiosidade. Não era comum ver crianças sozinhas no cemitério, especialmente uma que parecia conhecê-lo. Meu nome é Camila Faria. Ela deu um passo à frente, mostrando uma coragem impressionante para alguém tão jovem. Eu vi sua esposa na semana passada, a senhora Helena. Ela está viva. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. O mundo ao redor pareceu inclinar e ele teve que se apoiar na lápide para não cair. O que você disse? Sua voz saiu como um sussurro rouco. A senhora Helena. Ela me deu um pão doce e um suco no terminal de Jardim da Penha. Disse que seu nome era Helena e que tinha saudades de casa. Camila falava com uma simplicidade desconcertante, como se estivesse comentando o tempo. Ela tinha uma cicatriz aqui no braço esquerdo. A menina apontou para seu próprio braço, em forma de lua crescente, e usava um colar dourado com um pingente pequeno como uma âncora. Eduardo sentiu as pernas bambearem. A cicatriz era real. Helena havia se cortado num vidro durante um protesto estudantil na universidade 20 anos atrás. E o colar, ele mesmo havia dado de presente no 3º aniversário de casamento, uma pequena âncora de ouro simbolizando que seriam um porto seguro um para o outro. Isso é impossível, murmurou, mais para si mesmo do que para a menina. Helena está morta. Ela caiu na baía. Houve buscas, mergulhadores. Eu sei o que vi, senhor. A senhora Helena estava triste, muito magra, e seus cabelos estavam mais curtos, mas era ela. Camila cruzou os braços, uma expressão teimosa tomando conta de seu rosto. Ela perguntou meu nome e disse que eu parecia com alguém especial. Depois me deu a comida e saiu num ônibus que ia para Cariacica. Eduardo olhou ao redor do cemitério, como se esperasse encontrar alguma explicação nos outros túmulos ou nas árvores que balançavam com o vento. A chuva estava diminuindo, mas as nuvens continuavam densas, criando uma atmosfera pesada e irreal. Por que você está me contando isso?
Perguntou, finalmente focalizando novamente na menina. O que você quer? Nada, senhor. Eu só... Camila hesitou, baixando o olhar para os próprios pés. Minha mãe morreu no ano passado. Pneumonia. E eu sei como é sentir falta de alguém. Se minha mãe estivesse viva em algum lugar e alguém soubesse, eu gostaria que me contassem. A sinceridade na voz da criança foi como uma punhalada no coração de Eduardo. Ele se ajoelhou na grama molhada, ficando na altura dos olhos de Camila. Me conte tudo, cada detalhe que você lembra. Durante os próximos 40 minutos, sentados num banco de pedra sob uma árvore antiga, Camila relatou seu encontro com Helena. Suas palavras eram precisas, cheias de detalhes que uma criança não inventaria. A forma como Helena segurava a bolsa contra o corpo, como olhava constantemente por cima do ombro, como seus olhos pareciam assustados mesmo quando sorria. Ela disse que precisava ser cuidadosa, que havia pessoas más procurando por ela. Camila continuou, brincando nervosamente com uma pedrinha. E quando perguntei onde ela morava, disse que era longe de casa, mas não por escolha própria. Eduardo sentiu uma mistura de esperança e terror se instalando em seu peito. Se Helena estava viva, por que não tinha entrado em contato? Por que parecia estar se escondendo? E de quem? Camila, onde você mora? Com quem? Perguntou, percebendo que a menina ainda não havia mencionado responsáveis. Moro na rua, senhor. Às vezes no albergue quando tem vaga. Às vezes embaixo da ponte. Ela disse isso sem autopiedade, como quem relata um fato simples. Minha mãe trabalhava limpando escritórios à noite. Depois que ela morreu, não tinha mais ninguém. O coração de Eduardo se partiu. Aqui estava uma criança vivendo nas ruas, sem família, e ainda assim havia se preocupado em confortá-lo com informações sobre Helena. Você tem outros parentes? Tios? Avós? Não, senhor. Só éramos nós duas. Camila olhou para o céu que começava a clarear. A senhora Helena me lembrou da minha mãe. A gentileza nos olhos, sabe? Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia ouvido. Uma parte dele queria acreditar desesperadamente que Helena estava viva. Outra parte temia que fosse apenas o delírio de uma criança solitária tentando dar sentido ao mundo ao seu redor. Camila, eu preciso investigar isso. Você me ajudaria? Pode me mostrar exatamente onde viu Helena? Os olhos da menina se iluminaram. Claro, senhor Eduardo. Eu lembro de tudo, sempre lembro de tudo. Quando deixaram o cemitério 1 hora depois, Eduardo sentia como se estivesse acordando de um pesadelo de 1 ano. Pode ser que fosse apenas uma esperança cruel, mas pela primeira vez em 12 meses, seu coração batia com algo além de dor. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte no terminal de Jardim da Penha. Eduardo deu a Camila dinheiro para um almoço e um lugar para dormir naquela noite. Mas ela inicialmente recusou. Eu não conto histórias por dinheiro, senhor Eduardo. Eu conto porque é verdade. Essa resposta simples convenceu Eduardo mais do que qualquer evidência física poderia fazer. Havia uma honestidade brutal na menina que era impossível de fingir. Dirigindo de volta para casa, a mansão em Santa Lúcia, com vista para a baía onde Helena supostamente havia morrido, Eduardo tentou organizar os pensamentos. Se Helena realmente estava viva, isso mudava tudo. Mas também levantava questões terríveis. Quem a estava mantendo longe de casa e por quê? Enquanto as luzes de Vitória começavam a piscar na escuridão crescente, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Não importava o que custasse, ele descobriria a verdade. Helena estava viva ou morta, mas ele não descansaria até saber com certeza. A chuva havia parado completamente quando ele chegou em casa, mas Eduardo sabia que a tempestade em sua vida estava apenas começando. Eduardo mal dormiu naquela noite. Ficou na varanda do quarto, olhando para a baía de Vitória e repassando cada palavra que Camila havia dito. A propriedade de 3 hectares em Santa Lúcia era silenciosa demais, sem Helena. Nos 20 anos de casamento, ela havia preenchido cada canto da casa com risadas, discussões apaixonadas sobre os livros que lia e o som dela tocando piano nas tardes de domingo. Às 6 da manhã, Eduardo já estava vestido e dirigindo em direção ao terminal de Jardim da Penha. Encontrou Camila esperando exatamente onde haviam combinado, sentada num banco, comendo um pão de açúcar que havia comprado com o dinheiro que ele lhe dera.
Bom dia, Sr. Eduardo, ela disse, saltando do banco assim que o viu. A Sra. Helena estava bem ali. Apontou para um ponto específico próximo à lanchonete do terminal. Eram umas 3 horas da tarde, tinha bastante gente. Eduardo examinou o local cuidadosamente, como se pudesse encontrar algum vestígio de Helena no concreto. Você lembra que ônibus ela pegou? Linha 501, destino Cariacica via Jardim América. Eu vi o número na frente. Camila falava com a precisão de uma testemunha treinada. Ela ficou olhando pelos vidros quando o ônibus saiu, como se estivesse tentando decorar alguma coisa. Durante as 2 horas seguintes, eles percorreram toda a rota da linha 501. Eduardo dirigiu seu BMW pelos bairros populares de Cariacica, uma realidade completamente diferente do mundo de luxo onde vivia. Casas simples, ruas estreitas, comércios locais, um universo que Helena não teria razão para visitar, a menos que estivesse sendo forçada. Senhor Eduardo, Camila disse quando pararam num sinal, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que alguém faria mal à senhora Helena? Ela parecia tão bondosa. A pergunta inocente atingiu Eduardo como uma bofetada. Ele nunca havia considerado seriamente que Helena pudesse ter inimigos. Eram um casal respeitado na sociedade capixaba, ele no setor portuário e de mineração, ela como psicóloga voluntária em ONGs. Quem quereria machucá-los? Eu não sei, Camila, mas é isso que vamos descobrir. Quando voltaram para Vitória no final da tarde, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Convidou Camila para jantar em sua casa. A menina inicialmente hesitou, claramente desconfortável com a ideia de entrar num mundo tão diferente do seu. Eu não sei se é apropriado, Sr. Eduardo. Eu sou só uma menina da rua. Você é a pessoa que pode ter me dado minha esposa de volta, Eduardo respondeu com voz embargada. Não existe nada mais apropriado do que isso. A casa em Santa Lúcia causou o impacto esperado em Camila. Ela andou pelos cômodos espaçosos com os olhos arregalados, tocando delicadamente os móveis como se fossem feitos de cristal. A piscina com vista para a baía a deixou especialmente impressionada. A senhora Helena nadava aqui? Perguntou, observando a água azul que refletia as primeiras estrelas. Todas as manhãs. Era o ritual dela antes do café. Eduardo sorriu tristemente. Ela dizia que a água fria a ajudava a pensar com clareza. Foi durante o jantar, preparado pela governanta Dona Carmen, que trabalhava na casa há 15 anos, que Eduardo percebeu o quanto Camila era observadora. Ela notou cada detalhe. As fotos de Helena espalhadas pela casa, o piano fechado na sala de música, até mesmo a cadeira vazia na cabeceira da mesa de jantar. O senhor não mudou nada, né? Observou Camila, mastigando delicadamente o frango grelhado que Dona Carmen havia preparado. Não consegui. Cada objeto tem uma memória dela. Minha mãe sempre dizia que as pessoas que amamos nunca morrem de verdade enquanto guardamos elas no coração. Camila falou com uma sabedoria impressionante para seus 10 anos. Mas, se a senhora Helena está viva, então todas essas memórias vão virar presentes de novo. Depois do jantar, enquanto Camila brincava no jardim sob o olhar protetor de Dona Carmen, Eduardo trancou-se no escritório e começou a fazer ligações. Primeiro para Marcelo Ribeiro, seu advogado pessoal e amigo há 20 anos. Eduardo, você está bem? São quase 10 da noite. Marcelo atendeu no terceiro toque. Marcelo, preciso que você investigue algo para mim, discretamente. Eduardo relatou brevemente o encontro com Camila e as alegações sobre Helena. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Eduardo, meu amigo, você tem certeza de que essa menina não está se aproveitando da sua dor? Sabe como é a criança de rua vê oportunidade? Ela sabia detalhes, Marcelo, a cicatriz, o colar, coisas que uma estranha não saberia. Informações que estavam nos jornais quando Helena desapareceu. Qualquer pessoa poderia ter lido. Eduardo hesitou. Será que estava sendo ingênuo? Mesmo assim, quero que você verifique, discretamente, se há qualquer possibilidade de Helena estar viva. Preciso saber. Tudo bem. Vou contratar um investigador particular. Mas, Eduardo... A voz de Marcelo ficou séria. Prepare-se para a possibilidade de que isso seja apenas uma esperança cruel. Não quero ver você sofrendo mais do que já sofreu. A segunda ligação foi para seu irmão Carlos.
que administrava a parte financeira dos negócios da família. Eduardo não mencionou Camila, nem as alegações sobre Helena. Apenas pediu para Carlos revisar todos os contratos e parcerias comerciais do último ano. Procurando por quê, especificamente, Carlos perguntou. Qualquer coisa que pareça estranha. Mudanças súbitas, cancelamentos inesperados, pessoas que sumiram do mapa. Eduardo massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. E Carlos, isso fica entre nós por enquanto. A terceira e mais difícil ligação foi para a irmã de Helena, Patrícia, que morava em São Paulo. Ela e Helena eram muito próximas, falavam quase todos os dias antes do desaparecimento. Eduardo, que surpresa ouvir sua voz. Como você está? Patrícia parecia genuinamente preocupada. Patrícia, preciso perguntar uma coisa. Helena mencionou alguma coisa estranha para você nas semanas antes do acidente? Alguma preocupação, medo, qualquer coisa fora do normal? Por que você está perguntando isso agora? Já faz 1 ano. Por favor, apenas responda. É importante. Patrícia ficou em silêncio por alguns momentos. Agora que você menciona, ela estava estranha nas últimas semanas. Mais reservada, distraída. E havia ligações que ela atendia em outro cômodo, sussurrando. Quando perguntei, disse que era trabalho. Mas Helena nunca foi misteriosa sobre o trabalho dela. O coração de Eduardo disparou. Mais alguma coisa? Ela perguntou sobre as cópias dos documentos da família que eu guardava aqui em São Paulo. Certidões, contratos antigos, essas coisas. Disse que estava organizando os arquivos pessoais, mas achei estranho porque ela sempre foi super organizada. Ela pediu algum documento específico? Os papéis da herança dos nossos pais, propriedades, investimentos. Na época não pensei muito nisso, mas agora... Patrícia parou abruptamente. Eduardo, por que está fazendo essas perguntas? Você descobriu alguma coisa? Eduardo fechou os olhos, lutando contra a tentação de contar tudo para Patrícia. Mas até ter certeza, era melhor manter sigilo. Só estou tentando entender melhor os últimos dias dela, para conseguir seguir em frente. Era uma meia-verdade, mas Patrícia pareceu aceitar. Quando desligou, Eduardo ficou olhando pela janela do escritório para o jardim, onde Camila ainda brincava com um dos gatos da propriedade. A menina parecia relaxada pela primeira vez desde que a conhecera, rindo enquanto o gato tentava pegar um barbante que ela balançava. 3 ligações, 3 pistas de que Helena realmente estava escondendo alguma coisa antes de desaparecer. Encontros misteriosos, documentos de família, comportamento estranho. E agora uma menina de rua alegando tê-la visto viva. Eduardo tomou mais uma decisão impulsiva. Camila ficaria na casa naquela noite. E por quantas noites fossem necessárias até descobrirem a verdade sobre Helena. Quando contou para Camila, ela ficou boquiaberta. Eu posso mesmo ficar, senhor Eduardo? Numa cama de verdade? Pode sim. Dona Carmen vai preparar o quarto de hóspedes para você. Naquela noite, pela primeira vez em 1 ano, Eduardo dormiu profundamente. Talvez fosse a esperança renovada, ou talvez fosse simplesmente o conforto de não estar mais sozinho na busca por respostas. Mas, principalmente, era a sensação de que Camila havia trazido mais do que notícias sobre Helena. Ela havia trazido propósito de volta à sua vida. A manhã seguinte trouxe desenvolvimentos inesperados. Eduardo acordou cedo e encontrou Camila já na cozinha, ajudando Dona Carmen a preparar o café da manhã. A menina havia se adaptado à rotina da casa com uma facilidade surpreendente, mas mantinha a educação respeitosa de quem conhece seu lugar. Bom dia, senhor Eduardo, ela disse, servindo-lhe uma xícara de café fumegante. Dona Carmen me ensinou a fazer pão de queijo como a senhora Helena gostava. Eduardo provou um dos pãezinhos dourados e sentiu os olhos marejarem. O sabor era idêntico ao que Helena fazia nas manhãs de domingo, quando insistia em cozinhar pessoalmente para ele. Está perfeito, Camila. Helena ficaria orgulhosa. Foi nesse momento que Marcelo ligou. Eduardo, preciso falar com você. Urgente. O investigador encontrou algo. 20 minutos depois, Marcelo estava na sala de estar, com uma pasta cheia de documentos. Sua expressão era grave, quase assombrada. Eduardo, sente-se. O que vou te contar vai mudar tudo.
Camila estava no jardim com Dona Carmen, longe o suficiente para não ouvir a conversa. Eduardo se preparou para o pior. O investigador rastreou as atividades de Helena nos meses antes do desaparecimento. Marcelo começou abrindo a pasta. Ela não estava apenas trabalhando como psicóloga voluntária. Estava investigando algo. Investigando o quê? Um esquema de superfaturamento e lavagem de dinheiro envolvendo contratos portuários. Helena tinha acesso privilegiado através do trabalho dela com famílias de estivadores e portuários. Começou a perceber padrões estranhos nas demissões, nos acidentes de trabalho, nas famílias que eram relocadas de repente. Eduardo sentiu o sangue gelar. Que tipos de contratos? Principalmente os que envolvem exportação de minério de ferro através do Porto de Vitória, empresas fantasmas, superfaturamento, suborno de fiscais. Marcelo pausou dramaticamente. Eduardo, algumas dessas empresas são suas parceiras comerciais. O mundo de Eduardo desabou novamente. Você está dizendo que Helena descobriu que eu estava envolvido em corrupção? Não, não é isso. Você era completamente inocente, apenas um empresário honesto fazendo negócios com quem achava serem parceiros legítimos. Mas Helena descobriu que você estava sendo usado como fachada para operações ilegais. Seus contratos legítimos serviam de cobertura para transações criminosas. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, tentando processar a informação. Por que ela não me contou? Segundo as anotações que encontramos no apartamento que ela alugou secretamente em Vila Velha, sim, ela tinha um apartamento secreto. Helena estava reunindo evidências para proteger você. Queria ter provas concretas antes de confrontar qualquer pessoa, inclusive você. Apartamento secreto, Vila Velha? Eduardo estava atordoado. Um pequeno apartamento em Itapuã, alugado no nome de solteira dela. O investigador encontrou centenas de documentos, fotografias, gravações. Helena estava montando um dossiê completo sobre o esquema. Marcelo abriu um envelope e espalhou fotografias sobre a mesa de centro. Eduardo reconheceu várias pessoas, políticos locais, executivos portuários, até mesmo alguns de seus próprios funcionários. Olhe isso. Marcelo apontou para uma foto onde Helena aparecia de longe, fotografando um encontro entre homens de terno num restaurante do centro de Vitória. Ela estava fazendo vigilância há meses. Mas por que desaparecer? Por que não entregar tudo à polícia? Porque descobriram o que ela estava fazendo. Encontramos evidências de que ela estava sendo seguida nas últimas semanas. E Eduardo? Marcelo hesitou. Encontramos uma carta dela para você datada do dia antes do desaparecimento. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu o envelope lacrado que Marcelo lhe entregou. A letra familiar de Helena dançou diante de seus olhos. Meu amor, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Descobri coisas terríveis sobre pessoas em quem confiávamos, esquemas que usaram nosso nome e nossa empresa para crimes horríveis. Não posso envolvê-lo nisso ainda, não sem provas concretas. Se algo me acontecer, procure o apartamento em Vila Velha, Rua das Acácias, 157, apartamento 302. A chave está no vaso da samambaia na varanda de casa. Todas as evidências estão lá. Não confie em ninguém até ter certeza. Te amo eternamente. Helena. Eduardo leu a carta 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido. Helena não havia morrido acidentalmente. Ela havia sido silenciada porque descobrira demais. Marcelo, isso significa que Helena pode estar viva sendo mantida em algum lugar para garantir que não fale. Ou... Marcelo não completou a frase. Não. Eduardo se levantou bruscamente. Camila a viu. Ela está viva. E agora sei por que ela parecia com medo. Naquele momento, Camila entrou correndo na sala, com os olhos brilhando de excitação. Senhor Eduardo, lembrei de uma coisa importante sobre a senhora Helena. Eduardo e Marcelo olharam para a menina com atenção total. Ela tinha um papel na mão quando saiu do ônibus em Cariacica. Um papel pequeno, branco, como um endereço, e ela ficou olhando para ele antes de jogar fora numa lixeira da rodoviária. Eduardo sentiu o coração acelerar. Camila, você lembra que lixeira? Claro, eu sempre lembro de tudo. Era a segunda lixeira azul do lado direito da saída principal. Eduardo olhou para Marcelo. Vamos para Cariacica.
Agora. Eduardo, isso foi há uma semana. O lixo já foi coletado 1000 vezes. Então vamos procurar nos depósitos de lixo, no aterro, onde for necessário. Eduardo puxou as chaves do carro. Camila, você vem conosco? A menina assentiu vigorosamente. Para onde a senhora Helena for, eu vou ajudar a encontrar. Enquanto dirigiam para Cariacica, Eduardo finalmente entendia a magnitude do que Helena havia descoberto. Ela não era apenas sua esposa desaparecida, era uma investigadora corajosa que havia arriscado tudo para protegê-lo e expor a verdade. E se Camila estava certa, se Helena realmente estava viva em algum lugar, sendo mantida contra sua vontade, então cada minuto que passava era precioso. O papel na lixeira poderia ser a chave para encontrá-la. Eduardo pisou fundo no acelerador, sentindo pela primeira vez em 1 ano que estava realmente no caminho certo para trazer Helena de volta para casa. Senhor Eduardo, Camila disse do banco traseiro, a senhora Helena vai ficar feliz quando souber que o senhor não desistiu dela. Eduardo olhou pelo retrovisor para os olhos esperançosos da menina e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que enfrentassem pela frente, ele e Camila trariam Helena de volta, viva. A busca na rodoviária de Cariacica foi frustrantemente infrutífera. Como Marcelo havia previsto, o lixo da semana anterior já havia sido coletado e levado para o aterro sanitário de Vila Velha. Mas Eduardo não se deixou desencorajar. Se Helena havia jogado fora um endereço, significa que já havia memorizado a informação e talvez não precisasse mais do papel. Camila, me conte novamente tudo o que você lembra sobre o comportamento da Helena quando desceu do ônibus. Eduardo pediu, enquanto estavam parados no terminal, observando o fluxo de pessoas. A menina fechou os olhos concentrando-se. Ela desceu rápido, quase correndo. Olhou para trás algumas vezes, como se estivesse sendo seguida. Depois leu o papel, andou uns 50 metros para aquela direção. Ela apontou para a Avenida Central. Parou numa farmácia e perguntou alguma coisa para o farmacêutico. Uma farmácia? Eduardo e Marcelo se entreolharam. Camila, você tem certeza? Absoluta. Farmácia São José, do outro lado da rua. Ela entrou, conversou com um homem de jaleco branco, depois saiu e jogou o papel fora. Os 3 atravessaram a avenida movimentada e entraram na farmácia. O estabelecimento era simples, mas limpo, com medicamentos dispostos em prateleiras organizadas e um balcão onde um homem de meia idade atendia os clientes. Com licença, Eduardo se aproximou do balcão. Meu nome é Eduardo Coelho. Gostaria de saber se o senhor se lembra de uma mulher que esteve aqui na semana passada perguntando informações. O farmacêutico, identificado como Antônio Silva pelo crachá, olhou desconfiado para Eduardo. Olha, senhor, recebo muita gente aqui. Não posso ficar lembrando de todo mundo. Camila se adiantou. Ela era loira, cabelo curto, magra, parecia assustada. Usava um colar dourado e tinha uma cicatriz no braço. O rosto de Antônio mudou imediatamente. Ah, sim, Dona Helena. Claro que lembro. Ela estava procurando um endereço, uma clínica particular. Disse que havia se perdido. Eduardo sentiu o coração acelerar. Que clínica? A Clínica Renascer, lá em Santa Teresa. É uma clínica de reabilitação para pessoas com problemas de drogas, álcool, essas coisas. Lugar caro só para quem tem dinheiro. Antônio coçou a cabeça. Achei estranho porque ela não parecia ser usuária, sabe? Mais parecida com quem tinha a família internada lá. Eduardo trocou olhares significativos com Marcelo. Uma clínica de reabilitação seria o lugar perfeito para manter alguém contra sua vontade, especialmente se a pessoa fosse medicada contra sua vontade. O senhor lembra de mais alguma coisa sobre ela? Marcelo perguntou. Ela parecia muito nervosa. Ficava olhando pela vitrine como se alguém fosse aparecer e perguntou sobre os horários de visita da clínica. Disse que tinha um parente internado lá. Eduardo agradeceu ao farmacêutico e os 3 saíram da farmácia. De volta ao carro, Marcelo pegou o telefone e começou a fazer ligações para investigar a Clínica Renascer. Eduardo, preciso te avisar, disse Marcelo depois de desligar. Se Helena realmente está sendo mantida numa clínica particular, isso é muito sério. Não podemos simplesmente invadir o lugar. Precisamos de evidências concretas antes de envolver a polícia.
Então vamos conseguir essas evidências, Eduardo respondeu com determinação. Camila, você toparia me ajudar numa missão perigosa? Os olhos da menina brilharam. Pelo senhora Helena? Qualquer coisa. O plano que Eduardo começou a formar era arriscado, mas pode ser que fosse a única maneira de confirmar se Helena estava realmente na clínica. Camila, por ser criança, poderia passar despercebida numa investigação inicial. Eles precisavam reconhecer o terreno antes de tomar qualquer ação definitiva. Primeiro, porém, Eduardo decidiu que era hora de envolver alguém em quem confiava completamente: Dona Carmen. A governanta conhecia Helena há 15 anos e merecia saber o que estava acontecendo. De volta à mansão em Santa Lúcia, Eduardo reuniu Dona Carmen na sala de estar e contou tudo: o encontro com Camila, as investigações de Helena, a possibilidade de ela estar viva numa clínica de reabilitação. Dona Carmen ouviu tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que alguma coisa estava errada naqueles últimos dias, ela finalmente disse. Dona Helena estava diferente, preocupada, e ela me fez uma pergunta estranha na véspera do desaparecimento. Que pergunta? Eduardo se inclinou para a frente. Ela perguntou se eu cuidaria bem de você se alguma coisa acontecesse com ela. Na época, achei que era uma dessas preocupações bobas que as mulheres casadas têm às vezes. Mas agora, Dona Carmen, Eduardo tomou as mãos da governanta. Preciso da sua ajuda. Se Helena está realmente viva, vamos precisar de toda a força para trazê-la de volta. Conte comigo para qualquer coisa, Sr. Eduardo. Dona Helena é como uma filha para mim. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Oficializou a tutela temporária de Camila. Não apenas porque a menina estava sendo fundamental para encontrar Helena, mas porque genuinamente se importava com o futuro dela. Camila, ele disse quando estavam jantando, como você se sentiria em viver aqui permanentemente? Ir para uma escola boa, ter uma família de verdade? A menina largou o garfo e o olhou com incredulidade. O senhor está falando sério? Completamente sério. Independente do que acontecer com Helena, você sempre terá um lar aqui. Camila começou a chorar. A primeira vez que Eduardo a via demonstrar tamanha emoção. Senhor Eduardo, eu nunca pensei que alguém pudesse me querer numa família de verdade. Helena sempre quis filhos, Eduardo disse suavemente. Se ela estiver viva, tenho certeza de que vai adorar você. E se ele engoliu em seco? Se não conseguirmos trazê-la de volta, sei que ela gostaria que eu cuidasse de você. Naquela noite, Eduardo ligou para o melhor advogado de família de Vitória e começou o processo legal para se tornar tutor oficial de Camila. Independente de como a busca por Helena terminasse, ele não deixaria que aquela menina extraordinária voltasse para as ruas. Mas Eduardo estava determinado a que Helena conhecesse Camila pessoalmente. De uma forma ou de outra, ele traria sua esposa de volta para casa. No dia seguinte, eles visitariam a clínica Renascer. E Eduardo tinha o pressentimento de que finalmente teriam as respostas que procuravam. Enquanto Vitória dormia sob o luar que banhava a baía, Eduardo ficou acordado, planejando cada detalhe da missão que poderia reunir sua família, agora incluindo Camila, novamente. A verdade sobre Helena estava ao alcance das mãos. Eduardo podia sentir. A clínica Renascer ficava numa área isolada de Santa Teresa, cercada por mata atlântica e muros altos que garantiam privacidade total aos pacientes. Eduardo, Marcelo e Camila chegaram lá numa manhã de terça-feira, disfarçados como uma família interessada em internação para um parente fictício. Lembrem-se, Eduardo sussurrou enquanto caminhavam em direção à recepção. Somos uma família normal, procurando tratamento para o tio Carlos, que tem problemas com álcool. Camila, você é minha sobrinha, filha do Marcelo. A recepção era luxuosa. Piso de mármore, móveis de couro, quadros abstratos nas paredes. Uma mulher elegante de meia-idade os recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, sou doutora Fernanda, diretora clínica. Em que posso ajudá-los? Marcelo assumiu a conversa, explicando a situação fictícia do tio Carlos, enquanto Eduardo discretamente observava o ambiente. Tudo parecia legítimo. Funcionários uniformizados, ambiente limpo e organizado, folhetos informativos sobre diferentes tipos de tratamento.
Gostaríamos de conhecer as instalações, Marcelo disse. É importante para a família entender onde nosso parente ficaria. Claro, ficaram à vontade para fazer um tour completo. Durante a visita, que durou 40 minutos, Eduardo ficou atento a cada detalhe. A clínica tinha quartos individuais, salas de terapia, jardins para exercícios, uma cozinha moderna. Tudo parecia perfeito demais. Foi Camila quem notou o primeiro detalhe suspeito. Enquanto passavam por um corredor mais isolado, ela puxou discretamente a camisa de Eduardo e apontou para uma janela no segundo andar. Senhor Eduardo, ela sussurrou, aquela janela tem grades do lado de dentro. Eduardo olhou discretamente e confirmou. Diferente dos outros quartos que haviam visitado, aquele tinha grades internas, visíveis através do vidro. Não era uma medida de segurança externa. Era para impedir que alguém saísse. Doutora Fernanda, Eduardo perguntou casualmente. Aquele quarto no segundo andar, com grades na janela, é para pacientes com casos mais graves? A médica hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Ah, sim. Alguns pacientes passam por fases de maior confusão mental durante o processo de desintoxicação. As grades são uma medida de segurança temporária. Era uma resposta plausível, mas algo no tom dela deixou Eduardo desconfiado. Ao final da visita, quando estavam preenchendo formulários na recepção, Camila provocou uma pequena distração, fingindo que havia derrubado sua bolsa. Enquanto todos se abaixavam para ajudar a recolher os objetos espalhados, Eduardo notou que havia uma lista de pacientes sobre a mesa da recepcionista. Rapidamente, ele leu os nomes visíveis: Maria Silva, João Santos, Carlos Oliveira e lá, quase no final da lista, Helena Andrade. O coração de Eduardo quase parou. Helena Andrade, o nome de solteira de sua esposa. Pronto, recolhemos tudo, Camila disse alegremente, permitindo que todos se levantassem. Eduardo se esforçou para manter a compostura durante o resto da visita. Quando finalmente saíram da clínica, ele estava tremendo de emoção e adrenalina. Ela está lá, ele disse para Marcelo assim que entraram no carro. Helena está naquela clínica. Você tem certeza? Vi o nome dela numa lista de pacientes. Helena Andrade. Marcelo ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Eduardo, isso muda tudo. Precisamos envolver a polícia imediatamente. Não podemos. Se eles descobrirem que sabemos onde ela está, podem movê-la ou coisa pior. Eduardo passou as mãos pelo cabelo. Precisamos de um plano melhor. Senhor Eduardo, Camila disse do banco traseiro, eu posso ajudar. Como assim, querida? Eu posso voltar lá sozinha. As crianças passam despercebidas, lembra? Posso fingir que me perdi e que estou procurando minha mãe. Ninguém vai suspeitar de uma menina de 10 anos. Eduardo inicialmente rejeitou a ideia. Era muito perigoso colocar Camila em risco. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais fazia sentido. A menina tinha demonstrado ser extremamente observadora e corajosa. E ela estava certa. Ninguém suspeitaria de uma criança perdida. Absolutamente não, Marcelo interveio. Eduardo, você não pode colocar essa menina em perigo. Se descobrirem que ela está investigando, eu não tenho medo, Camila disse com firmeza. A senhora Helena faria a mesma coisa por mim se eu estivesse em perigo. Eduardo olhou para a determinação nos olhos da menina e viu um reflexo da coragem que sempre admirara em Helena. Camila, se você fizer isso, precisa prometer que não vai correr nenhum risco desnecessário. Qualquer sinal de perigo, você sai de lá imediatamente. Prometo, senhor Eduardo. O plano que desenvolveram era simples, mas arriscado. No dia seguinte, Camila voltaria à clínica sozinha, fingindo estar perdida. Enquanto os funcionários tentassem ajudá-la a encontrar seus pais, ela observaria tudo o que pudesse, especialmente o segundo andar, onde haviam visto o quarto com grades. Eduardo e Marcelo ficariam estacionados na estrada próxima, prontos para agir caso algo desse errado. Se você conseguir confirmar que Helena está lá, não tente fazer contato com ela, Eduardo instruiu. Apenas confirme e saia. Entendido? Entendido, senhor Eduardo. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Estava colocando uma criança de 10 anos em risco para salvar sua esposa. Se algo acontecesse com Camila, nunca se perdoaria.
mas ao mesmo tempo sabia que Helena faria a mesma coisa. Ela sempre havia acreditado que às vezes é preciso correr riscos para fazer o que é certo. Na manhã seguinte, enquanto dirigiam de volta para Santa Teresa, Eduardo fez mais uma promessa silenciosa. Independente do que descobrissem naquele dia, ele garantiria que Camila sempre soubesse o quanto sua coragem e dedicação significavam para ele. A menina de rua que havia aparecido no cemitério uma semana atrás não era apenas a chave para encontrar Helena. Ela havia se tornado a filha que ele e Helena sempre quiseram ter. Agora era hora de descobrir se poderiam se tornar a família completa com que sempre sonharam. O plano funcionou melhor do que Eduardo ousava esperar. Camila entrou na clínica Renascer às 2 da tarde, chorando convincentemente e dizendo que havia se perdido dos pais durante um passeio na região. Os funcionários, como previsto, ficaram imediatamente preocupados em ajudar uma criança em aparente desespero. Eduardo e Marcelo aguardavam tensos no carro, estacionado numa estrada secundária com vista para a clínica. Eduardo mantinha o celular na mão, pronto para chamar Camila ao primeiro sinal de perigo. 40 minutos depois, Camila saiu da clínica acompanhada por uma enfermeira, que a ajudou a encontrar Eduardo e Marcelo na estrada. A menina representou perfeitamente o papel de criança aliviada por reencontrar a família. "Obrigado por cuidar da minha sobrinha", Eduardo disse à enfermeira. "Ela tem mania de se afastar quando estamos passeando." "Sem problema, ela é uma menina muito educada. Tenham mais cuidado da próxima vez." Assim que a enfermeira voltou para a clínica e eles se afastaram, Camila explodiu em excitação. "Senhor Eduardo, eu a vi. Eu vi a senhora Helena." O coração de Eduardo quase parou. "Onde?" "Como ela estava?" "No quarto com grades que vimos ontem. Enquanto a recepcionista estava ligando para tentar localizar vocês, eu disse que precisava usar o banheiro. Uma enfermeira me levou para o segundo andar e quando passamos pelo corredor, eu olhei pela janela do quarto." Camila falava rapidamente, as palavras tropeçando umas nas outras. Ela estava sentada numa cama olhando pela janela, mais magra, cabelo mais curto, mas era ela. "Você tem certeza absoluta?" Marcelo perguntou. "Certeza. E tem mais. Quando ela me viu pela fresta da porta aberta, nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela arregalou os olhos, como se tivesse me reconhecido." Eduardo sentiu uma mistura de euforia e terror. Helena estava viva. Estava lá, mas obviamente sendo mantida contra sua vontade. "Camila, você notou mais alguma coisa? Seguranças, câmeras? Quantas pessoas trabalham lá?" "Tem câmeras em todos os corredores, mas não dentro dos quartos. Vi pelo menos 6 funcionários. 2 enfermeiras, um segurança, a recepcionista, a doutora que conhecemos ontem e um homem de jaleco que parecia ser médico." Camila fez uma pausa. "E senhor Eduardo, o quarto da senhora Helena não tinha chave normal. Tinha uma fechadura eletrônica igual às de hotel." "Fechadura eletrônica significa controle total de acesso", Marcelo murmurou. "Eduardo, isso confirma que ela está sendo mantida prisioneira." Agora que tinham certeza de que Helena estava na clínica, Eduardo sabia que precisavam agir rapidamente, mas também com muito cuidado. Um movimento em falso poderia resultar em Helena sendo transferida para outro local ou coisa pior. "Marcelo, agora envolvemos a polícia." "Ainda não. Precisamos de mais evidências. A palavra de uma criança de 10 anos pode não ser suficiente para conseguir um mandado de busca e apreensão, especialmente numa clínica com a reputação aparentemente impecável como essa." Eduardo bateu o punho no volante, frustrado. "Então o que fazemos?" "Voltamos ao apartamento secreto da Helena em Vila Velha", Camila sugeriu. "Se ela estava investigando essa clínica, pode ter deixado evidências lá." A ideia da menina era brilhante. Eduardo ainda não havia ido ao apartamento que Marcelo descobrira. Estava emocionalmente evitando enfrentar mais provas da vida secreta que Helena havia levado. 1 hora depois, os 3 estavam na Rua das Acácias, em Vila Velha, diante de um modesto edifício de apartamentos. Eduardo encontrou a chave escondida exatamente onde Helena havia indicado na carta, no vaso da samambaia, na varanda de casa. O apartamento 302 era pequeno, mas funcional. Um quarto, uma sala, cozinha americana e banheiro. Mas o que mais impressionou Eduardo
Foi como Helena havia transformado a sala num verdadeiro centro de investigação. Uma parede inteira estava coberta com fotos, documentos, mapas e linhas conectando diferentes informações. Era como uma daquelas salas de investigação que se vê em filmes policiais. Meu Deus, Eduardo murmurou, aproximando-se da parede. Helena estava mesmo investigando um esquema gigantesco. Havia fotos da clínica Renascer, mas também de outras empresas, políticos, empresários. Eduardo reconheceu algumas caras, pessoas com quem havia feito negócios, pessoas que considerava respeitáveis. Olhem isso, Marcelo apontou para uma seção específica da parede. Helena tinha um organograma completo do esquema. A clínica não é apenas onde mantém pessoas silenciadas, é também onde lavam dinheiro do tráfico de drogas através de tratamentos fantasmas. Camila estava examinando uma mesa cheia de cadernos e anotações. Senhor Eduardo, encontrei o diário da senhora Helena. Eduardo pegou o caderno que Camila lhe entregou e começou a ler as anotações dos últimos dias, antes do desaparecimento de Helena. 15 de setembro. Confirmei que Eduardo é completamente inocente. Estão usando os contratos legítimos dele como fachada para operações ilegais. Preciso protegê-lo antes de expor tudo. 16 de setembro. Descobri que a clínica Renascer é onde eliminam testemunhas inconvenientes. Não matam, apenas mantêm dopadas e isoladas até que morram naturalmente ou sejam declaradas insanas. 17 de setembro. Estão desconfiando de mim. Carros estranhos na nossa rua, telefones grampeados. Preciso acelerar a investigação. 18 de setembro. Última entrada. Se algo me acontecer, pelo menos Eduardo saberá a verdade. Todas as evidências estão copiadas em pendrives escondidos na casa. Amo você para sempre, meu amor. Eduardo teve que se sentar, as pernas tremendo. Helena havia sacrificado sua própria segurança para protegê-lo, e agora ela estava pagando o preço por essa coragem. Eduardo, Marcelo disse suavemente, precisamos levar tudo isso para a Polícia Federal. Com essas evidências, eles não vão ter escolha senão agir. E se eles alertarem alguém dentro do esquema? E se Helena for transferida antes que possamos resgatá-la? É um risco que vamos ter que correr. Foi então que Camila, que estava explorando o quarto, gritou: Senhor Eduardo, venham ver isso! No quarto, ela havia encontrado um mapa detalhado da clínica Renascer, com todas as saídas de emergência marcadas, horários dos funcionários, rotinas de segurança. Helena havia planejado uma possível fuga, mas o que mais chamou a atenção foi uma anotação na margem do mapa. Comunicação possível através da janela do jardim. Morse com luz de lanterna. Ela planejou um modo de se comunicar, Eduardo exclamou. Camila, você lembra da posição exata do quarto dela? Perfeitamente. É o terceiro quarto da esquerda no segundo andar, com vista para o Jardim dos Fundos. Eduardo olhou para Marcelo e Camila, uma ideia arriscada se formando em sua mente. E se tentássemos nos comunicar com ela antes de envolver a polícia? Confirmar que ela está bem? Talvez até coordenar um resgate? Eduardo, isso é loucura. Não, Marcelo, é amor. Eduardo abraçou Camila, que havia tornado tudo isso possível. E com a ajuda da nossa filha aqui, vamos trazer Helena para casa. Pela primeira vez em quase um ano, Eduardo sentia que realmente tinha uma chance de abraçar sua esposa novamente. A verdade estava revelada. Helena estava viva, e eles tinham um plano. Agora era hora de executá-lo. O plano para se comunicar com Helena precisava ser executado com precisão militar. Eduardo, Marcelo e Camila passaram o resto da tarde estudando cada detalhe do mapa que Helena havia desenhado da clínica, memorizando horários de rondas e identificando o melhor momento para tentar contato. De volta à mansão em Santa Lúcia, Eduardo reuniu também Dona Carmen no plano. A governanta, que conhecia Helena melhor que ninguém além do próprio Eduardo, seria fundamental para confirmar se a mulher no quarto realmente era Helena. Dona Carmen, Eduardo explicou, você vai ficar num ponto de observação com binóculos. Se conseguirmos fazer contato visual com a pessoa no quarto, você precisa nos confirmar se é realmente a Helena. Senhor Eduardo, eu reconheceria Dona Helena a quilômetros de distância, mesmo depois de um ano.
A governanta respondeu com determinação. Conte comigo. O código Morse básico foi o próximo desafio. Eduardo havia aprendido na época do serviço militar obrigatório, mas estava enferrujado. Camila surpreendentemente demonstrou uma aptidão natural para memorizar os padrões de pontos e traços. 3 pontos para S, 3 traços para O, 3 pontos para S. Ela recitava, praticando com uma lanterna pequena. SOS é fácil de lembrar. Vamos começar com algo simples, Eduardo decidiu. Apenas Eduardo para ela saber que somos nós. EDUARDO. Eles praticaram por 2 horas, até que Eduardo estava confiante de que conseguiria transmitir a mensagem claramente. O plano era simples. Na madrugada de quinta-feira, quando a supervisão seria mínima, Eduardo se posicionaria no jardim da clínica e tentaria chamar a atenção de Helena com a lanterna. Quarta-feira passou numa tensão quase insuportável. Eduardo tentou manter sua rotina normal para não despertar suspeitas, indo ao escritório, atendendo ligações, mantendo as aparências. Mas sua mente estava completamente focada na missão da madrugada seguinte. Camila, oficialmente matriculada numa escola particular de Vitória, conseguiu manter o segredo, mesmo quando as outras crianças fizeram perguntas sobre sua nova família. Eduardo ficou orgulhoso quando Dona Carmen lhe contou que a menina havia dito aos colegas: "Meu pai adotivo está me ajudando a encontrar alguém muito importante para nossa família." Às 2 da manhã de quinta-feira, Eduardo, Marcelo e Camila saíram silenciosamente da mansão. Dona Carmen ficou em casa, de plantão ao telefone caso precisassem de ajuda ou algo desse errado. A clínica Renascer estava mergulhada em escuridão, com apenas algumas luzes de segurança iluminando o perímetro. Eduardo estacionou o carro numa estrada secundária, a 500 metros da clínica, e eles caminharam o resto do percurso através da mata. "Lembrem-se", Eduardo sussurrou enquanto se aproximavam da cerca que delimitava o jardim da clínica. "Qualquer sinal de perigo, voltamos para o carro imediatamente." O jardim estava silencioso, exceto pelo som de grilos e o vento nas árvores. Eduardo localizou a janela do 3º quarto do 2º andar. Havia uma luz fraca, como se alguém estivesse acordado. Com mãos trêmulas, Eduardo ligou a lanterna pequena e começou a transmitir em código Morse. Ponto, ponto, traço, traço, ponto. E, traço, ponto, ponto. D, ponto, ponto, traço. U, ponto, traço. A, ponto, traço, ponto. R, traço, ponto, ponto. D, traço, 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 O. Por alguns momentos, nada aconteceu. Eduardo repetiu a sequência 2 vezes. Então, milagrosamente, viu uma luz fraca piscar na janela em resposta. Ponto, ponto, ponto. Traço, traço, traço. Ponto, ponto, ponto. SOS. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Era Helena. Ela estava viva, consciente, e reconheceu o sinal. Rapidamente, ele transmitiu: AMOVOCE. Amo você. A resposta veio imediatamente: AMOTAMBEM. Amo também. Camila, que estava observando tudo com binóculos pequenos, sussurrou: Senhor Eduardo, consigo ver o rosto dela na janela. É ela, é a senhora Helena. Eduardo quis correr até a clínica, quebrar a janela, carregar Helena nos braços e fugir dali. Mas sabia que isso só colocaria todos em perigo. Em vez disso, transmitiu cuidadosamente: VAMOSTERESGATAR. Vamos te resgatar. Helena respondeu: CUIDADOPERIGO. Cuidado, perigo. Eduardo estava prestes a transmitir outra mensagem, quando Marcelo o tocou urgentemente no ombro. Eduardo, luzes se acendendo na clínica. Alguém acordou. Efetivamente, luzes começaram a se acender em várias janelas da clínica. Talvez um funcionário tenha notado as luzes no jardim. Ou talvez fosse apenas uma ronda de rotina. Vamos embora. Agora, Eduardo sussurrou. Eles correram através da mata de volta ao carro, o coração de Eduardo batendo furiosamente. Mas pela primeira vez em 1 ano, era de emoção, não de dor. Helena estava viva. Ela sabia que ele estava procurando por ela. E agora tinham confirmação de que ela estava sendo mantida prisioneira na clínica Renascer. Senhor Eduardo,
Camila disse no carro, ainda respirando pesadamente da corrida. Agora chamamos a polícia? Agora chamamos a polícia, Eduardo confirmou. Marcelo, primeira coisa pela manhã, você leva todas as evidências para a Polícia Federal. Não aceita desculpas, não aceita demora. Eles vão resgatar Helena. E se eles demorarem? E se a clínica descobrir que estamos investigando? Eduardo olhou para Camila pelo retrovisor, a menina corajosa que havia tornado tudo isso possível, e tomou uma decisão final. Então, nós mesmos vamos buscá-la. Enquanto dirigiam de volta para Vitória, Eduardo já estava planejando. Se a justiça oficial falhasse, se a burocracia atrasasse o resgate, se qualquer coisa impedisse que Helena fosse libertada rapidamente, ele tomaria as coisas em suas próprias mãos. Helena havia arriscado tudo para protegê-lo. Agora era a vez dele arriscar tudo para salvá-la. Com Camila ao seu lado e as evidências coletadas por Helena, Eduardo finalmente tinha uma chance real de trazer sua esposa para casa. A longa noite estava chegando ao fim, mas Eduardo sabia que o verdadeiro amanhecer só viria quando Helena estivesse segura em seus braços novamente. A Polícia Federal levou as evidências a sério, mas como Eduardo temia, a burocracia começou a atrasar o processo. O delegado responsável, Dr. Henrique Salomão, explicou que precisariam de pelo menos uma semana para obter todos os mandados necessários, especialmente considerando o prestígio da Clínica Renascer e as pessoas influentes potencialmente envolvidas no esquema. Senhor Coelho, entendo sua ansiedade, mas precisamos fazer tudo dentro da lei. Doutor, Salomão explicou durante a reunião na sede da PF em Vitória. Se cometermos qualquer erro processual, todo o caso pode ser anulado na justiça. Uma semana? Eduardo se levantou bruscamente. Minha esposa está sendo mantida prisioneira, dopada contra sua vontade, e vocês precisam de uma semana para tirar papéis. Eduardo, calma. Marcelo tentou acalmá-lo. O delegado está certo. Temos que fazer isso da forma correta. Mas Eduardo não conseguia aceitar. Cada dia que Helena passava naquela clínica era um dia a mais de sofrimento. E se descobrissem que a polícia estava investigando? E se transferissem Helena para outro local? Foi Camila quem sugeriu a solução. Senhor Eduardo, e se a gente conseguisse mais evidências? Algo que tornasse impossível para a polícia ignorar? Que tipo de evidências? Provas de que tem outras pessoas sendo mantidas lá contra a vontade. Se não é só a senhora Helena, se tem mais vítimas, a polícia teria que agir mais rápido. A ideia da menina era arriscada, mas brilhante. Se conseguissem provar que a Clínica Renascer estava sistematicamente sequestrando e dopando pessoas, seria impossível para as autoridades ignorarem o caso. Eduardo tomou uma decisão que sabia ser perigosa. Voltariam à clínica para uma investigação mais aprofundada. Desta vez, não apenas para confirmar a presença de Helena, mas para documentar todo o esquema criminoso. Eduardo, isso é loucura, Marcelo protestou quando soube do plano. Se forem pegos, podem acabar como Helena, ou pior. Marcelo, minha esposa está lá dentro há quase um ano. Não vou esperar mais uma semana enquanto ela sofre. O novo plano era mais elaborado. Eduardo contrataria um investigador particular, experiente em vigilância eletrônica. Miguel Santos, ex-oficial da inteligência militar, recomendado por um contato discreto. Miguel tinha equipamentos de filmagem de alta qualidade e experiência em operações clandestinas. Senhor Coelho, Miguel explicou durante a reunião em sua casa, posso conseguir evidências em vídeo de tudo o que acontece naquela clínica. Mas preciso de alguém por dentro para instalar os equipamentos de gravação. Eu posso entrar lá de novo, Camila se ofereceu imediatamente. Eles já me conhecem como uma menina que se perdeu. Posso voltar com alguma desculpa? Absolutamente não, Eduardo rejeitou na hora. Já coloquei você em risco suficiente. Senhor Eduardo, eu sou a única que pode entrar lá sem levantar suspeitas. E a senhora Helena faria a mesma coisa por mim. Depois de muito debate, Eduardo concordou com um plano modificado. Camila voltaria à clínica, mas desta vez acompanhada por Dona Carmen, que fingiria ser sua avó, procurando informações sobre um tratamento fictício. Enquanto conversavam na recepção, Camila teria a oportunidade de instalar pequenas câmeras de vigilância em pontos estratégicos.
Miguel forneceu dispositivos do tamanho de moedas que poderiam ser disfarçados como decorações ou grudados embaixo de móveis. Têm autonomia de bateria de 72 horas e transmitem diretamente para nossos receptores, ele explicou. O plano foi executado na sexta-feira seguinte. Dona Carmen e Camila chegaram à clínica no meio da manhã, horário de maior movimento, quando seria mais fácil passar despercebidas. Doutora Fernanda, Dona Carmen disse na recepção, sou a avó da Camila. Meu marido está com problemas sérios de alcoolismo e ouvi dizer que vocês são os melhores em tratamento. Enquanto Dona Carmen conversava com a diretora clínica, Camila explorava o ambiente com curiosidade infantil natural. Em 20 minutos, conseguiu instalar 5 câmeras microscópicas. Uma na recepção, uma no corredor do primeiro andar, 2 no segundo andar e uma no jardim com vista para a janela do quarto de Helena. A operação foi um sucesso completo. Ninguém suspeitou de nada e às 2 da tarde elas estavam de volta à mansão com a missão cumprida. Agora esperamos, Miguel disse, monitorando as transmissões em tempo real numa van equipada estacionada a 2 quilômetros da clínica. Nas próximas 72 horas, vamos documentar tudo o que acontece lá dentro. As primeiras 24 horas de gravação já revelaram irregularidades chocantes. As câmeras mostraram pacientes sendo medicados à força, pessoas lúcidas sendo mantidas em quartos trancados e funcionários discutindo abertamente sobre manter os inconvenientes quietos até a situação esfriar. Mas foi a gravação da segunda noite que forneceu a evidência definitiva. Helena apareceu claramente numa das câmeras do corredor, sendo escoltada por 2 funcionários para uma sessão de terapia às 2 da manhã. Ela caminhava com dificuldade, obviamente sob efeito de medicação pesada, mas estava visivelmente tentando resistir. Não quero mais remédios. Sua voz fraca podia ser ouvida na gravação. Por favor, só quero ir para casa. Calma, Helena. Você sabe que não pode sair daqui até estar completamente curada, respondeu um dos funcionários com falsa gentileza. Eduardo assistiu à gravação com lágrimas nos olhos e punhos cerrados. Ver Helena daquela forma, frágil, dopada, implorando para ir para casa, despertou uma fúria que ele nunca havia sentido. Miguel, isso é suficiente. Levamos tudo para a Polícia Federal agora. Senhor Coelho, com essas evidências, eles não vão ter escolha senão agir imediatamente. Eduardo estava certo. Quando o Dr. Salomão viu as gravações na manhã de segunda-feira, imediatamente organizou uma operação para aquela mesma noite. Senhor Coelho, essas evidências são irrefutáveis. Vamos resgatar sua esposa e prender todos os envolvidos neste esquema. Finalmente, após quase um ano de sofrimento e uma semana intensa de investigação, Helena seria libertada. Eduardo passou o dia inteiro numa ansiedade indescritível. Às 6 da tarde, se reuniu com Camila, Dona Carmen e Marcelo na sala de estar para aguardar notícias da operação policial. Senhor Eduardo, Camila disse, segurando sua mão. Logo, logo a senhora Helena vai estar aqui conosco. Sim, querida. E ela vai adorar conhecer você oficialmente. Às 23h15 o telefone tocou. Era Dr. Salomão. Senhor Coelho, operação concluída com sucesso. Sua esposa está segura e a caminho do hospital para a avaliação médica. Você pode vê-la amanhã cedo. Eduardo desabou no sofá, finalmente permitindo que um ano de tensão saísse de seu corpo numa torrente de lágrimas de alívio. Helena estava viva. Helena estava salva. Helena estava voltando para casa. E dessa vez, ela não estaria voltando sozinha. Camila, a menina corajosa que havia tornado tudo isso possível, seria parte oficial da família que eles sempre sonharam ter. A pesadelo havia terminado. A verdadeira vida de Eduardo Coelho estava prestes